correção da última lista de exercícios que vocês me enviaram, né? Era uma lista de lançamento vertical, né? Esse é o vídeo 4 sobre o assunto de lançamento vertical. A gente já teve 3 vídeos antes desse para discutir a questão do lançamento vertical e aqui o quarto vídeo também sobre o assunto, que é de correção da lista, né? O primeiro exercício, que era um exercício bem comprido, né? Um objeto é atirado verticalmente para cima a partir do chão com uma velocidade de 72 km por hora. E aí eu estou pedindo para determinar o tempo de subida, a altura máxima atingida, após 3 segundos, né, depois que ele foi lançado, a altura que o objeto estava e o sentido do seu movimento, e o instante é a velocidade quando o objeto atinge o solo, né, o chão. E é para notar G, que é a gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa para resolver esse exercício, antes de mais nada, dá um jeito naquela velocidade ali de 72 km por hora, que foi a velocidade de lançamento. Temos que converter para metro por segundo, né? Bom, para converter 72 km por hora para metros por segundo, a gente faz aquela historinha que a gente aprendeu e discutiu lá no início do ano, né? Divide por 3,6. Ah, professor, eu não me lembro de onde veio esse valor 3,6. Para você se recordar, esse tem em 2 jeitos. Você pega lá teu caderno e olha o início do ano, onde a gente discutiu transformação de unidade de medida de velocidade, ou você se recorda que 1 hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros, então você teria o 1.000 em cima, né, porque você transformou 1 quilômetro em metro, e um 3.600 embaixo, né, simplificando 1.000 com 3.600 vai dar 3,6. Bom, 72 dividido por 3,6 vai dar 20, então a velocidade de lançamento desse objeto, na verdade, é 20 metros por segundo, certo? Então é isso que eu quero, é isso que eu tenho que alterar antes de começar a resolver todos esses itens que estão aqui. Então o exercício fica com uma carinha assim, na verdade, né? Bom, primeiro, o tempo de subida. Tenho que avaliar o que é que eu tenho deste exercício. Eu tenho velocidade inicial? Tenho, 20 metros por segundo, a gente acabou de acertar, né? Fez a conversão. Tenho a velocidade final, que eu sei que o objeto foi lançado para cima. Então, a cada momento que passa, esse objeto sobe cada vez mais devagar, porque a aceleração gravitacional da Terra está puxando ele de volta para o chão. Então, à medida que ele sobe, ele vai perdendo velocidade. Chega um momento que ele para poder cair. Nesse instante, eu posso afirmar que a velocidade final da subida é igual a 0 metros por segundo. A aceleração a gente já discutiu que é 10 metros por segundo ao quadrado, mas temos que lembrar que é negativo, porque a aceleração aí não está acrescentando velocidade no problema, está, na verdade, retirando velocidade do problema, né? Está freando. Então, é uma desaceleração, portanto, sinal negativo aí para a aceleração. O espaço inicial de lançamento eu posso tomar como sendo 0 metros, que é o meu ponto de partida da onde o meu objeto foi atirado. Bom, que fórmula do movimento uniformemente variado eu vou usar? Ah, lembrando, é movimento uniformemente variado porque tem aceleração. Se não tivesse aceleração, seria de movimento uniforme e só teríamos uma única fórmula para usar, que é a equação horária do movimento, que vocês chamam de fórmula do sorvete. No caso do movimento uniformemente variado, a gente usa a fórmula do sorvetão, que tem aquele acréscimo ali, que tem relação com a aceleração. Bom, qual das 3 fórmulas do movimento uniformemente variado eu vou usar? Testa, né? No caso em questão, como eu não tenho espaço final e eu não tenho tempo, olhando para as fórmulas eu percebo que sorvetão eu não posso usar, né? A equação horária do movimento não dá para ser usada porque me faltam 2 coisas. Eu não tenho espaço final e eu não tenho tempo que o objeto passou no ar. Então, tenho 2 incógnitas na mesma equação, isso torna impossível usar o sorvetão. No entanto, Vovuati e Torricelli, a equação de Torricelli, eu posso usar porque em cada uma delas eu tenho apenas uma única incógnita, né? No caso,
como o item A está pedindo o tempo de subida, não adianta querer usar a equação de Torricelli, porque a equação de Torricelli não vai te dar o tempo, ela vai te dizer a altura que o objeto subiu. Então eu vou usar o Vovoat, né, a equação horária da velocidade. Bom, o Vovoat está aqui, vou lá e preencho com os dados que eu tenho ali do lado. A velocidade final será 0, a inicial é 20, a aceleração é menos 10 e o tempo eu não sei. O 20 está aqui, ele passa para o outro lado negativo. O menos 10, que é a aceleração, está multiplicando o t, então vai passar dividindo, né? Então eu vou ter menos 20 dividido por menos 10. Simplifica 0 com 0 e menos com menos que dá mais. E isso aqui vai dar 2 segundos. O que isso significa? Que esse meu objeto vai gastar 2 segundos subindo. Obviamente que ele vai gastar 2 segundos também descendo, então vai ficar 4 segundos no ar, né? A gente já discutiu isso. O tempo que um objeto leva para subir, quando atirado para cima, é o mesmo tempo que ele leva para descer, né? Quando ele cai. Ok, então acrescenta lá 2 segundos no t do tempo. B, a altura máxima atingida. Bom, agora que eu sei o tempo, tanto faz usar sorvetão quanto Torricelli, ambos me darão a resposta. Por que eu posso usar sorvetão agora, professor? É porque agora você tem um dado a mais, que é o t, que é o tempo, que é o que estava te faltando antes na equação horária do movimento, sorvetão. Vou usar Torricelli, certo? Só para lembrar Torricelli para todo mundo. Bom, preenche os valores na equação de Torricelli. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 20. A aceleração é negativa, então coloquei um menos na frente ali do 2, porque obviamente 2 vezes menos 10 vai dar menos qualquer coisa, então já botei o sinal de menos ali, né? Bom, 2 vezes 10 dá 20, e 20 ao quadrado dá 400, e 0 ao quadrado dá 0, né? O 400 está somando, ele é positivo, ele está somando com um valor negativo que é o menos 20H. Então, 400 passa para o outro lado negativo. O menos 20 não está subtraindo, ele está multiplicando, então ele passa dividindo, né? Menos com menos vai dar mais, 400 dividido por 20 vai dar 20 metros. Então, esse objeto, ele sobe a uma altura de 20 metros. Essa é a altura que ele chega. C. Após 3 segundos, a altura em que o objeto estava e o sentido do seu movimento. Percebam que agora que a gente já usou equação de Torricelli e o Vovoat, eu já preenchi aqui, ó, todos os dados que eu tenho. Opa, peraí, o que foi? Onde saiu aqui? Foi para trás, desculpa. Então, eu já tenho todos os dados aqui, né, que eu preciso. E aí eu estou vendo que o tempo de subida, quando eu calculei, que foi a primeira coisa que eu calculei no item A, eu descobri que o objeto leva 2 segundos para subir. O item C está perguntando, após 3 segundos, a altura em que o objeto estava e o sentido do seu movimento. Responder o sentido do movimento é fácil. Se o objeto gastou 2 segundos subindo, depois de 3 segundos, ele já está descendo, né? Ele gastou 2 segundos subindo e 1 segundo de queda. Portanto, ele ainda não bateu no chão, tá, mas está descendo. Isso eu sei. Muito bem, então qual é o sentido do movimento? O sentido do movimento é para baixo. Mas a altura que ele está? Bom, para descobrir a altura em que o objeto está, eu vou tratar esse meu problema como se fosse um problema de queda livre. Para isso eu vou usar o sorvetão, certo? Como eu vou tratar isso como queda livre? Bom, eu vou chamar de S0, o espaço inicial, o lugar de onde ele está caindo. Ele caiu do ponto mais alto que ele chegou. Eu não sei quanto ele caiu, que seria o meu S. A velocidade inicial da queda é 0, quando ele começou a cair. O tempo de queda foi 1 segundo. Você vai dizer, mas foram 3 segundos? 2 segundos subindo e 1 segundo descendo, né? A aceleração agora é 10, não menos 10, porque o objeto está caindo. À medida que ele cai, ele ganha velocidade, certo?
atente para isso, tá? Bom, 0 mais 0 vezes 1 dá 0, então fica 0 mais 0, 0 mais 0 é 0. Eu tenho ali 10 dividido por 2, que dá 5, e 1 ao quadrado dá 1, portanto, isso aí vai dar 5 metros. O que é que isso significa? Que esse objeto caiu 5 metros. Bom, mas a altura máxima que ele conseguiu alcançar foi 20 metros, foi 5 metros de queda, mas ele estava a uma altura de 20 metros. Portanto, se ele caiu 5 metros e ele estava a uma altura de 20 metros, segundo, significa que está a 15 metros do chão. Simples assim. Tá? D. O instante e a velocidade quando o objeto atinge o solo. Bom, eu nem precisaria fazer muita conta pelo seguinte. Eu estou vendo aqui que a velocidade inicial do lançamento para cima foi 20 metros por segundo. E a gente já discutiu que quando um objeto sobe, à medida que ele cai, ele recupera toda a velocidade perdida durante o processo de subida. Então, quando ele bate no chão e ele saiu do chão, se ele saiu do chão com velocidade de 20 metros por segundo, a hora que ele retorna ao chão, ele está com 20 metros por segundo de velocidade. O que está mudando aqui é o sentido, é que antes ele tinha 20 metros por segundo na direção para cima, e agora ele tem 20 metros por segundo na direção para baixo, tá? E o instante em que ele atinge o solo. Bom, a partir do lançamento, obviamente que foi 4 segundos. Foram 2 segundos subindo, né? 2 segundos descendo. Portanto, 4 segundos depois do disparo, ele bate no chão. Ok?